Olá, bom dia. Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Como eu havia falado, infelizmente não foi possível a nossa aula ao vivo, mas vamos dar umas pinceladas aqui sobre os textos instrucionais, tá? Que é mais um gênero muito utilizado, principalmente nos textos argumentativos também, só que de uma outra forma. Então eu acho muito importante a gente tratar um pouco sobre eles também, tá certo? Então, os textos instrucionais, como vocês já viram naquela primeira abordagem, né? Como o próprio nome diz, ele tem uma função de instruir, de alguma forma mudar o comportamento, a forma da pessoa agir dentro de uma determinada circunstância. Não é coercitivo. Na verdade, ele é instrucional informativo. Né? Tem algumas características específicas das quais nós iremos nos apropriar, tá? Então, assim, no texto 2 que tem no livro de vocês, fala da preparação para o jogo. Então, vamos lá fazer a leitura. Antes de jogar Senhor dos Anéis Card Game, siga as seguintes instruções. Primeiro, embaralhe as cartas. Embaralhe cada baralho de jogador e o baralho de encontro separadamente, como se faz com um baralho convencional, até que suas cartas fiquem aleatoriamente dispostas em suas pilhas. Não misture as cartas de missão com as cartas de encontro e não misture as cartas de herói com as cartas dos baralhos de jogador. Coloque heróis em jogo e ajuste os níveis iniciais de ameaça. Cada jogador coloca seus heróis à sua frente, soma as ameaças dos heróis que controla e coloca o mesmo valor no marcador de ameaça. Entre valor indica o nível inicial de ameaça do jogador para a partida. Organize o banco de fichas. Coloque as fichas de dano, fichas de progresso e fichas de recurso em pilhas separadas, próximas ao baralho de encontros. Todos os jogadores retiram fichas deste banco conforme precisem. Determine o jogador inicial. Os jogadores determinam o jogador inicial de acordo com a decisão do grupo. Caso o grupo não consiga chegar a uma decisão, o jogador inicial é escolhido aleatoriamente. Ao ser escolhido, o jogador inicial coloca o marcador de jogador inicial à sua frente. Compre sua mão de preparação. Cada jogador compra 6 cartas do topo de seu respectivo baralho de jogador. Caso um jogador não queira ficar com sua mão inicial, ele terá uma única chance de reembaralhar essas 6 cartas novas. Essas 6 novas cartas. O jogador que fizer isso deverá ficar com sua segunda mão de cartas. Então, nós vamos ver uma característica da qual não encontramos aqui. Esse texto 2, o jogo, claro, é toda normas e regras do que se pode, o que não se pode, como conduzir, como agir diante desse jogo. Mas o que nós não vimos aqui, aliás, o que nós vimos aqui foi um texto extremamente diretivo, sem muita interpretação, sem utilizar de alguns recursos de efeito que não foram necessários para essa intenção comunicativa. Então, assim, de forma geral, os textos instrucionais têm outras características peculiares que são bem interessantes e é das quais eu vou pedir atividade a vocês. Né? Mas esse não. Esse é um texto instrucional, né, com uma linguagem simples, clara e com uma única intenção, fazer as pessoas compreenderem as regras desse jogo. Então,
Os textos instrucionais compreendem gêneros discursivos que caracterizam pela apresentação de uma série de procedimentos a serem seguidos em uma determinada circunstância. Por esse motivo, estabelecem sempre uma interlocução direta com o leitor. São gêneros que exemplificam essa estrutura: receitas, manuais, regras de jogo, guias de uso, guias turísticos e assim sucessivamente. A principal característica dos textos instrucionais é, portanto, nos levar a agir de uma certa maneira, seguindo passos previamente estabelecidos para resolver situações específicas. Os gêneros discursivos que levam à ação e circulam em textos específicos são considerados injuntivos. Então vocês vejam que nós não temos uma única ramificação, né, ou um texto unívoco. Dentro dos textos instrucionais, né, nós temos um contexto de injunção, ou seja, a injunção é o ato de ordenar expressivamente, de mandar executar alguma coisa. Textos injuntivos, portanto, são aqueles cujo objetivo é levar as pessoas a agirem de determinada maneira, como forma de alcançarem um resultado específico. Instalar ou configurar um aparelho, preparar uma refeição, tratar uma doença. Então, assim, perdão, eu consigo enxergar muito uma questão dessa no Enem, né? E aí depois, com, com umas pinceladas, a gente consegue abstrair, né? Porque parece óbvio, mas ela tem essas algumas características. E, inclusive, essa questão da injunção pode ser cobrada, ou seja, é uma característica do texto instrucional? É, porque de alguma forma ele quer nos ensinar ou nos moldar a fazer alguma coisa. Então, qual o contexto de circulação, ou seja, qual o público, né? Os textos instrucionais circulam em contextos diferentes, a depender do gênero discursivo que for considerado. Um manual que ensina um consumidor a instalar um novo aparelho, por exemplo, terá uma circulação muito restrita, porque estará disponível somente às pessoas que adquirem um novo aparelho. Um livro de receitas culinárias, entretanto, pode ter uma grande circulação, porque muitas pessoas procuram obras como essas para se orientarem no preparo de refeições. Então, assim como o manual de instalação seria uma bula de remédio, ela não tem grande circulação. Ela tem circulação, por exemplo, para quem se interessa por aquele medicamento. Então, assim, a circulação vai depender do gênero que se apropriou dessa característica instrucional, tá? Os leitores dos textos instrucionais têm uma característica em comum: buscam tais textos porque necessitam de informações específicas a respeito de como proceder para alcançar também um objetivo específico. Por esse motivo, é muito difícil traçar um perfil único que represente todas as pessoas que leem um texto instrucional. A diversidade de contextos em que circulam os gêneros injuntivos aumenta ainda mais essa dificuldade. Então, o perfil dos leitores de manuais de jogo, por exemplo, é muito diferente do perfil de pessoas que se interessam por culinária. Nos dois casos, porém, os leitores têm em comum o fato de procurarem uma orientação. Precisa saber sobre como agir para construir um personagem ou preparar um prato específico. Então, quanto a essa questão do contexto de circulação, é muito importante. Por quê? Porque é onde os textos se apresentam, ou seja, quais realidades que eles podem significar e são textos geralmente construídos para um fim bem específico. Agora, eu vou dar aqui um exemplo de, geralmente, o texto instrucional, perdão, ele tem
um tom humorístico quando o objetivo é de alguma forma chegar às pessoas, né, de uma forma leve, de uma forma engraçada e de uma forma também que se promova uma informação. Então esse texto ele foi escrito por uma pessoa que morava nos Estados Unidos, né? E se apresentou, gente, desculpa, e se apresentou como, então, retornando, esse texto foi apresentado de forma por uma pessoa que morava nos Estados Unidos, viveu 20 anos no Rio de Janeiro e aí decidiu, em forma de texto instrucional, mas de uma forma mais cômica, leve, instruir como os estrangeiros deveriam agir no Rio. Modo correto de entrar na água. As mulheres. Caminhe devagar até a água, ajustando continuamente a parte de trás de tua tanga. Teste a temperatura da água com a ponta dos pés. Entre uma onda e outra, caminhe até os joelhos e se agache, molhando até a bundinha. Reajuste a sua tanga. Quando a próxima onda chegar, prenda o nariz com os dedos e mergulhe, voltando, correndo para a beira antes da nova onda. Reajuste sua tanga. Incline o tronco e balance a cabeça para frente e para trás 3 vezes, para tirar o excesso de água. Reajuste sua tanga ao voltar lentamente para o seu lugar. Então, são características que provavelmente foram observadas nos cariocas, nas mulheres, e apresentou um texto de uma forma leve, descontraída e que traz informações sobre o modo de agir do carioca na praia. Agora os homens. Corra para a água e mergulhe ou dê uma cambalhota, entrando no mar sem parar para considerar a temperatura, ou ligar para as ondas. Nade ou pegue jacaré por 20 minutos. Saia da água e ajuste a sunga. Balance a cabeça para secar os cabelos, evitando assim a semelhança com uma foca. Corra de volta para o seu lugar. Apesar de estar molhado, resista à tentação de sentar na cadeira da praia. Um carioca verdadeiro fica em pé. Observe o movimento. E aqui tem a nossa atividade de uma pequena produção. Vai estar lá no Google Forms e eu vou ler uma a uma para ver a criatividade de vocês. Nesse texto eu quero um pouco de humor, tá bom? Se vocês quiserem adaptar, inclusive trazer para um contexto, inclusive muito plausível em relação à amostra de linguagem que vocês estão vivenciando. Se quiserem trazer para a nossa realidade, Piauí, Nordeste, fiquem à vontade. Um abraço. Perdoe minha voz. Tenho feito alguns shows esses dias. Tenho 2 shows hoje. Estou com ela um pouquinho debilitada. Mas deu para compreender, né? Um abraço. Fiquem bem.